Ela sussurrou que tinha medo de homens logo no primeiro dia em que o grande chefe cruzou seu caminho. Mas o que parecia uma confissão de fraqueza tornou-se a faísca de uma revolução silenciosa dentro daquele império de vidro. O destino não perdoa quem machuca corações protegidos por almas implacáveis. E o predador estava prestes a virar caça. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Marina apertou o casaco contra o corpo enquanto a chuva fina castigava as ruas cinzentas da metrópole. Eram quase 7 horas da manhã. E o vento cortante parecia adivinhar a fragilidade que ela tentava esconder a todo custo. Seus passos eram rápidos, quase fugazes, como se o simples ato de existir fosse um incômodo para o mundo. Ela não queria ser vista, apenas precisava sobreviver a mais um dia exaustivo. O imponente edifício da corporação erguia-se como um monólito de vidro e aço, perfurando as nuvens pesadas. Para muitos, trabalhar ali era o auge do sucesso profissional, o sonho dourado de qualquer recém-formado. Para Marina, no entanto, aquele lugar havia se transformado em uma prisão luxuosa. Cada andar abrigava segredos sombrios, e os corredores polidos refletiam fantasmas dos quais ela não conseguia escapar. Ela passou pela catraca de segurança com a cabeça baixa, murmurando um bom dia, quase inaudível para o porteiro. O crachá em seu peito pesava mais do que deveria. Assistente financeira sênior. Um cargo conquistado com noites em claro, rios de café e uma dedicação que beirava a exaustão. Porém, o título não a protegia dos sussurros venenosos e dos olhares predatórios que a perseguiam implacavelmente. Antônio. Apenas pensar naquele nome fazia o estômago de Marina revirar em um nó doloroso. Ele era o gerente direto de sua equipe, que aos poucos revelou ser um carcereiro cruel. Atrasada de novo, Marina? A voz arrastada e carregada de sarcasmo ecoou pelo corredor vazio antes mesmo que ela pudesse alcançar sua mesa no departamento. Marina paralisou. O som daquela voz ativou todos os alarmes de pânico em seu cérebro. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos, e virou-se lentamente. Antônio estava encostado na divisória de vidro, segurando uma xícara de café com a postura arrogante de quem se julga dono do mundo. O terno caro não conseguia esconder a podridão de seu caráter manipulador. Eu cheguei 20 minutos antes do meu horário, Antônio. Ela respondeu, mantendo o tom o mais profissional possível, embora sua voz ameaçasse falhar diante da proximidade dele. O expediente começa pontualmente às 8. Ele soltou uma risada curta e sem humor, dando um passo na direção dela. O espaço ao redor pareceu encolher. Marina recuou instintivamente, suas costas batendo contra a parede fria do corredor. Você sabe que eu gosto de proatividade, querida. Ele murmurou, o rosto perigosamente perto do dela. Quem quer crescer nesta empresa precisa mostrar serviço. Ou você acha que aquele relatório que você me entregou ontem foi suficiente para garantir o seu emprego neste mês? Aquele relatório estava perfeito. Marina arregalou os olhos, a indignação momentaneamente superando o medo profundo. Eu passei o fim de semana inteiro cruzando os dados da fusão. Não havia um único erro nas projeções financeiras. Perfeito para uma estagiária, talvez? Antônio desdenhou, tomando um gole de café de forma displicente. Eu tive que refazer metade das planilhas durante a noite. Sorte sua que eu assumi a autoria do projeto na reunião com a diretoria.
Se eles soubessem que foi você quem fez aquela bagunça, estaria no olho da rua antes do almoço. Marina sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos, mas recusou-se a chorar na frente dele. Era sempre assim. Ele roubava o crédito de seu trabalho brilhante e a convencia de que ela era incompetente, inútil e que dependia da benevolência dele para não passar fome e conseguir pagar as contas. Você apresentou o meu projeto como seu? Ela sussurrou, a voz embargada pela injustiça e pela revolta sufocada. Aquilo era a minha chance de conseguir a promoção para a gerência de contas. Você não tinha o direito de fazer isso. Antônio sorriu, um sorriso cruel que não alcançava os olhos frios. Ele esticou a mão e tocou uma mecha do cabelo de Marina. Ela se encolheu, virando o rosto bruscamente para evitar o toque repugnante. Você não está pronta para a gerência, Marina. Você é frágil, emocional demais. Uma garotinha assustada. Ele sussurrou perto do ouvido dela. Agradeça por eu ainda cuidar de você. Se você for uma boa menina e aprender a me respeitar, talvez eu deixe você assinar o próximo memorando inútil. Ele se afastou, ajeitando a gravata com uma prepotência que beirava o absurdo. Quero os balanços do trimestre na minha mesa em 2 horas. E traga um café para mim, o preto sem açúcar, como eu gosto. Ordenou, virando as costas e caminhando para sua sala envidraçada, sem olhar para trás. Assim que a porta da sala dele se fechou, as pernas de Marina cederam. Ela se apoiou na própria mesa, puxando o ar com força. O peito doía, o coração batia como um pássaro enjaulado. A humilhação era um veneno diário que a corroía por dentro. Ela precisava sair dali, precisava respirar um ar que não estivesse contaminado pela presença tóxica de Antônio. Pegando uma pasta de documentos aleatória para fingir que estava ocupada, Marina caminhou a passos largos em direção aos elevadores. Apertou o botão do último andar, o piso executivo. Quase ninguém ia até lá sem ser chamado, e o imenso jardim de inverno no terraço anexo era o único refúgio seguro que ela conhecia. Um lugar onde as câmeras não alcançavam os cantos escondidos. Enquanto o elevador subia silenciosamente, ela fechou os olhos e deixou a primeira lágrima cair. Por que era tão difícil? Por que a competência e o trabalho duro nunca eram suficientes quando se lidava com homens que usavam o poder como arma? Ela estava exausta de lutar uma guerra onde as regras eram sempre manipuladas para que ela perdesse miseravelmente. As portas do elevador se abriram no corredor silencioso e acarpetado do andar da presidência. O contraste com o caos dos andares inferiores era gritante. Ali, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva batendo contra os imensos painéis de vidro. Marina caminhou furtivamente em direção ao jardim de inverno, torcendo para não esbarrar em nenhum diretor arrogante. Ela encontrou seu banco de madeira escondido atrás de uma imensa folhagem e desabou. O choro, antes silencioso, tornou-se um soluço contido. Ela abraçou os próprios joelhos, escondendo o rosto entre os braços. Toda a frustração, o medo e a sensação de impotência transbordaram de uma só vez. Ela queria gritar, queria pedir demissão, mas as contas médicas de sua mãe não se pagariam sozinhas. Do outro lado do jardim de inverno, passos pesados e firmes pararam de repente. Alexandre estava ali, o grandioso executivo do conglomerado, um homem cuja simples menção do nome fazia acionistas suarem frio. Ele havia chegado de uma viagem de negócios em Tóquio na noite anterior e, como de costume, estava no escritório muito antes de qualquer outra pessoa. O jardim de inverno era o seu local de meditação matinal, um hábito que ele cultivava religiosamente. Ele era uma figura imponente, alto, de ombros largos, com traços fortes e uma expressão que parecia esculpida em granito puro. Vestia um terno sob medida impecável, sem gravata, e segurava um dispositivo eletrônico com as últimas notícias do mercado financeiro.
Alexandre não era conhecido por sua paciência. Ele exigia perfeição, odiava desculpas e demitia executivos com facilidade. Mas ao ouvir o som abafado de choro, algo fora de sua rotina friamente calculada aconteceu. Ele parou. O som era patético, desesperado. Em seu mundo de tubarões corporativos, vulnerabilidade era uma fraqueza imperdoável. Sua primeira reação seria chamar a segurança e mandar retirar a pessoa não autorizada de seu andar. No entanto, algo na melodia daquele pranto o manteve congelado. Lentamente, Alexandre caminhou na direção do som, afastando suavemente uma folha de palmeira. Seus olhos escuros e penetrantes encontraram a figura encolhida no banco. Era uma mulher jovem, vestida com roupas sociais simples, porém elegantes. Os cabelos caíam como uma cortina sobre o rosto escondido, e os ombros finos tremiam violentamente a cada soluço incontrolável. Ele observou o crachá pendurado no pescoço dela. O nome estava virado para trás, mas a cor da fita indicava que ela pertencia ao departamento financeiro. O que uma funcionária daquele setor fazia, escondida chorando no terraço da presidência? Alexandre franziu o senho, uma mistura de irritação e uma estranha curiosidade tomando conta de sua mente analítica. Este andar é estritamente restrito. A voz de Alexandre soou grave, profunda e retumbante, quebrando o silêncio sagrado do jardim de inverno como um trovão distante. Marina deu um sobressalto tão violento que deixou a pasta cair no chão, espalhando dezenas de folhas de papel pelo piso de pedra. Ela se levantou de um pulo, o coração quase saltando pela boca, e virou-se para encarar a fonte daquela voz assustadora. Quando seus olhos inchados e vermelhos encontraram a figura gigantesca de Alexandre, ela perdeu o fôlego instantaneamente. Ela o reconheceu imediatamente. O rosto dele estampava as capas das maiores revistas de economia do país. Alexandre, o homem de gelo, o dono de tudo aquilo. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto, as pernas vacilando sob o peso do medo absoluto. Se Antônio já era um monstro em sua vida, aquele homem à sua frente era o próprio Deus da destruição corporativa. Senhor, me perdoe. Ela gaguejou, abaixando-se desesperadamente para recolher os papéis molhados por suas próprias lágrimas. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar as folhas espalhadas. Eu não queria incomodar. Eu já estou de saída. Por favor, eu imploro, não me demita. Alexandre observou a cena em silêncio absoluto. O terror nos olhos daquela mulher não era o nervosismo comum de um funcionário diante do chefe supremo. Era pânico puro, um pavor animal, irracional. Ele notou a forma como ela se encolhia, como se esperasse um golpe físico a qualquer momento. Aquilo o incomodou profundamente, acendendo um alerta em seu instinto protetor. Ele deu um passo à frente. Marina recuou 2, tropeçando nos próprios pés e caindo de joelhos no chão duro. Ela soltou um pequeno grito abafado, protegendo o rosto com os braços em um reflexo condicionado que fez o sangue de Alexandre ferver em suas veias de forma incontrolável. Você acha que alguém que passou por tanto sofrimento ainda consegue diferenciar um protetor de um predador? Alexandre parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão quase palpável. Ele abaixou lentamente os braços e dobrou os joelhos, agachando-se a uma distância segura, mantendo-se no nível dela para não parecer tão ameaçador. Ele não fez nenhum movimento brusco, agindo com uma cautela que não lhe era característica. Abaixe os braços. Ele pediu, e para a própria surpresa de Alexandre, sua voz saiu incrivelmente suave, desprovida de qualquer autoridade implacável que ele costumava usar. Ninguém vai machucar você aqui. Eu prometo que você está segura. Marina espiou por entre os braços, a respiração entrecortada e desesperada. A expressão do chefe não era de raiva ou nojo. Havia uma seriedade intensa,
uma firmeza que de alguma forma a ancorou de volta à realidade. Lentamente, muito lentamente, ela abaixou os braços, revelando o rosto manchado de maquiagem e os olhos castanhos arregalados de terror. "Qual é o seu nome?" Alexandre perguntou, mantendo o tom calmo e constante, os olhos escuros fixos nos dela, buscando transmitir uma paz que ele mesmo raramente sentia. "Marina." Ela sussurrou, a voz falhando e arranhando a garganta. "Marina, do setor de análise financeira." "Me desculpe, senhor. Eu só precisava de um lugar para respirar. Eu não queria invadir o seu espaço privado de forma alguma. Respire o quanto precisar, Marina," ele disse, estendendo a mão grande e firme para ajudá-la a recolher o restante dos papéis espalhados. Ele pegou uma das planilhas e bateu os olhos nos números. A análise era brilhante, incrivelmente detalhada e complexa. "Você elaborou essas projeções financeiras?" Marina hesitou, engolindo em seco. Aquela era a cópia de segurança do projeto que Antônio havia roubado covardemente. Se ela dissesse que sim, estaria chamando seu gerente de mentiroso para o maior executivo da empresa. Se ela dissesse que não, estaria mentindo para o homem que poderia acabar com sua carreira com um estalar de dedos. O dilema a paralisou. "Sim, senhor." Ela respondeu finalmente, a verdade escapando por um fio de voz temeroso. Mas o gerente Antônio assinou o projeto oficial. A ideia final apresentada à diretoria é dele. A mentira era óbvia. Alexandre não se tornou o homem mais poderoso do setor financeiro, sendo enganado facilmente. Ele captou a hesitação, o medo subjacente ao pronunciar o nome Antônio, a postura derrotada e submissa. Ele entregou os papéis a ela com cuidado, garantindo que seus dedos não a tocassem para não assustá-la ainda mais naquele momento frágil. "Por que você está chorando escondida no meu andar, Marina?" A pergunta foi direta, sem rodeios, mas sem a aspereza habitual que ele usava em interrogatórios de negócios. "E por que você age como se eu estivesse prestes a agredi-la fisicamente a qualquer segundo?" A pergunta pairou no ar, pesada e sufocante. Marina apertou os papéis contra o peito. A presença de Alexandre era esmagadora, mas, paradoxalmente, havia um calor irradiando de sua postura firme. Ele não estava gritando. Ele não estava diminuindo sua dor. Ele a estava escutando de verdade. Uma barragem emocional se rompeu dentro de seu coração ferido. "Porque eu tenho medo de homens." As palavras saíram em um sussurro rouco, rasgando sua garganta, carregadas de anos de dor, humilhação e controle abusivo. "Especialmente os que têm imenso poder sobre mim. Eles nunca usam esse poder para proteger. Eles usam para quebrar." Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A franqueza devastadora daquela frase o atingiu em um lugar que ele mantinha trancado as 7 chaves em sua alma. Ele olhou profundamente para os olhos de Marina, vendo não apenas uma funcionária assustada, mas uma guerreira ferida que lutava uma batalha invisível e injusta todos os dias. Ele se levantou lentamente, ajustando a postura. A aura ao redor dele mudou drasticamente. A suavidade desapareceu, dando lugar a uma tempestade contida, fria e extremamente calculista. Mas aquela fúria não era direcionada a ela. Era direcionada ao covarde desconhecido que havia colocado aquele olhar de puro terror no rosto de uma mulher tão brilhante. "Limpe suas lágrimas, Marina," Alexandre ordenou, o tom agora carregando a autoridade de um verdadeiro líder, firme, mas incrivelmente reconfortante. "Volte para a sua mesa no seu setor. E a partir de hoje, se alguém tentar quebrar você dentro da minha empresa, essa pessoa terá que prestar contas diretamente a mim." Marina piscou, atônita e desacreditada. Ela não esperava por aquilo.
Ninguém nunca a havia defendido na vida, muito menos o homem mais letal e temido de toda a corporação. Ela assentiu levemente, levantou-se com as pernas ainda bambas e correu de volta para o elevador, sentindo o olhar pesado de Alexandre queimar em suas costas como um escudo invisível. Alexandre ficou sozinho no jardim de inverno. O silêncio retornou, mas a paz matinal havia sido completamente destruída por aquela revelação. Ele pegou o aparelho celular no bolso do paletó e discou o número do diretor de recursos humanos. A ligação foi atendida no primeiro toque, refletindo o medo que todos tinham de deixá-lo esperando. Quero o dossiê completo de todos os funcionários da gerência de análise financeira na minha mesa em 10 minutos, ele ordenou, a voz cortando o ar como uma lâmina de aço recém-afiada. Especialmente tudo o que envolver um sujeito chamado Antônio, e cancele minhas reuniões da manhã inteira. Enquanto isso, nos andares inferiores, a tempestade de Marina estava longe de acabar. Ela retornou à sua mesa, o coração ainda disparado pelo encontro impossível no terraço executivo. A promessa de Alexandre ecoava em sua mente cansada, mas a dura realidade a atingiu assim que ela se sentou. Antônio estava encostado na mesa dela, braços cruzados, ostentando um sorriso perverso. Onde você estava? Ele rosnou baixo, inclinando-se sobre a mesa para que ninguém mais ouvisse a cobrança agressiva. Eu mandei você trazer o meu café e os balanços revisados. Faz quase 1 hora que estou esperando. Você acha que pode simplesmente sumir no meio do expediente como se não tivesse obrigações comigo? Eu precisei ir ao banheiro, Antônio. Marina mentiu, forçando a voz a não tremer sob a pressão sufocante do olhar dele. Os balanços já estão no sistema corporativo. Eu enviei para o seu correio eletrônico ontem à noite antes de ir embora. Eu não quero arquivos virtuais, sua incompetente. Eu quero os documentos impressos e na minha mesa. Ele bateu a mão espalmada sobre a madeira, fazendo Marina dar um pulo assustado. O barulho atraiu alguns olhares dos colegas próximos, mas todos rapidamente desviaram o rosto, fingindo que não viam a humilhação pública. Ninguém ousava enfrentar a fúria de Antônio. Eu vou imprimir os relatórios agora mesmo. Ela respondeu rapidamente, tentando evitar que o confronto escalasse para algo ainda pior. Não, você não vai. Antônio sorriu diabolicamente, puxando a cadeira dela para perto dele, prendendo-a em seu pequeno cubículo sem rota de fuga. Você vai aprender a ter respeito e submissão. Hoje à noite teremos um jantar de negócios com os clientes da conta internacional. Você vai comigo como minha assistente particular. Eu não sou sua assistente pessoal, Antônio, e o meu contrato não prevê jantares noturnos com clientes. A coragem repentina surpreendeu até a ela mesma. Talvez fossem as palavras inesquecíveis de Alexandre ainda vibrando em seu peito, dando-lhe uma falsa e perigosa sensação de segurança. O sorriso de Antônio desapareceu imediatamente, substituído por uma fúria sombria e incontrolável. Seus olhos se estreitaram em fendas venenosas. Ele odiava ser contrariado, especialmente por ela. A mulher que ele havia moldado com tanta crueldade para ser infinitamente submissa e obediente às suas vontades doentias. Você vai a esse jantar, Marina. Ele sussurrou venenosamente, segurando o pulso dela por baixo da mesa com força suficiente para deixar marcas arroxeadas. Ou amanhã de manhã, o Departamento de Recursos Humanos receberá um relatório sobre os seus desvios de conduta, faltas de atenção e erros gravíssimos nos balanços da empresa. Quem você acha que eles vão ouvir primeiro? Marina prendeu a respiração, a dor aguda no pulso irradiando pelo braço esquerdo, a chantagem emocional, a manipulação barata, a ameaça constante de tirar o seu único meio de sustento. A lembrança dolorosa do aluguel atrasado cruzou sua mente como uma verdadeira sentença de morte. Solte o meu braço agora.
Ela pediu, a voz falhando em um tom de súplica humilhante. Diga que vai ao jantar comigo e que vai se comportar como uma boa garota silenciosa. Ele apertou ainda mais forte, deliciando-se com a expressão de pura dor no rosto delicado dela. Diga que aceita, Marina. Diga agora. Antes que ela pudesse responder, o som de passos firmes e inconfundíveis ecoou pelo corredor principal do setor financeiro. O barulho característico de sapatos italianos caros contra o piso de porcelanato parecia sincronizado com o bater de um tambor de guerra rítmico. O burburinho rotineiro do escritório morreu instantaneamente. O silêncio que se instalou foi absoluto e aterrorizante. Antônio soltou o pulso de Marina rapidamente, endireitando a postura de forma robótica e virando-se para o corredor central. Marina massageou o braço por baixo da mesa, os olhos castanhos fixos na entrada principal do setor. O ar pareceu ficar consideravelmente mais frio. A presença dominante preenchia o ambiente antes mesmo que ele entrasse no campo de visão de todos. Alexandre atravessou as portas de vidro da gerência financeira em passos largos. A visão do grande líder da empresa naquele andar inferior era tão rara e improvável quanto um eclipse solar. Diretores começaram a ajeitar as gravatas em desespero. Gerentes suavam frio em suas cadeiras. E os analistas simplesmente pararam de respirar. Ele caminhava com a imponência de um monarca, inspecionando suas tropas antes da pior batalha de suas vidas. O terno estava impecável. Antônio imediatamente abriu o seu melhor sorriso corporativo, aquele sorriso bajulador e perfeitamente polido que usava para conquistar superiores e enganar clientes desavisados. Ele ajeitou o paletó e deu um passo confiante à frente, pronto para receber o chefe supremo e mostrar o quanto seu departamento era incrivelmente eficiente sob seu comando magistral. Senhor Alexandre, que honra recebê-lo em nosso humilde andar. Antônio falou alto, a voz transbordando uma falsa simpatia enjoativa. Se precisava de algo específico dos balanços trimestrais, bastava me chamar na presidência. Minha equipe está trabalhando a todo vapor para entregar resultados excepcionais. Alexandre parou no meio do corredor iluminado. Ele não olhou para Antônio. Seus olhos passaram direto pelo gerente arrogante e se fixaram diretamente na mesa do fundo da sala. Nos olhos castanhos, úmidos e assustados de Marina, o olhar intenso trocado entre os dois cruzou o escritório inteiro como um raio silencioso. Marina sentiu o próprio coração parar de bater por um segundo. Lentamente, Alexandre virou o rosto rígido para encarar Antônio. A diferença de altura entre os dois tornava a cena quase cômica, se não fosse pelo fato de ser absolutamente aterrorizante. O executivo olhou para o gerente de cima a baixo com uma expressão de gélida indiferença que faria qualquer homem sensato recuar e pedir clemência imediatamente. E quem disse a você que eu vim até aqui por causa de planilhas financeiras? A voz de Alexandre era baixa, perigosamente controlada, mas reverberou pelas paredes de vidro temperado para que todo o departamento pudesse ouvir claramente cada sílaba pronunciada. O sorriso confiante de Antônio vacilou por uma fração de segundo, antes que ele tentasse recuperá-lo desesperadamente, limpando a garganta de forma nervosa. Bem, senhor, presumo que a excelência notória dos nossos números tenha chamado a sua atenção. Eu mesmo supervisionei cada dado minucioso do último projeto de fusão internacional. Antônio estufou o peito, tentando manter a pose frágil de líder altamente competente. Alexandre deu um passo pesado na direção de Antônio. O espaço pessoal do gerente foi invadido brutalmente pela presença esmagadora do bilionário. A temperatura no grande escritório parecia ter caído vários graus em questão de segundos. Supervisionou? É mesmo uma afirmação interessante. Alexandre indagou, o tom grave carregado de um sarcasmo cortante como uma navalha afiada.
É fascinante como um homem pode supervisionar um projeto tão complexo sem saber a diferença elementar entre uma projeção de risco cambial e uma margem de lucro operacional básica. O silêncio no escritório tornou-se completamente ensurdecedor. Antônio empalideceu, a cor drenando completamente de seu rosto antes tão bajulador. Ele abriu a boca para responder alguma coisa, mas nenhuma palavra coerente saiu. Alexandre o estava desmascarando publicamente, sem piedade, na frente de todos os seus subordinados assustados. Eu li o relatório completo, Antônio. Alexandre continuou, a voz letal e inabalável como uma rocha. E também vi as assinaturas digitais registradas nos arquivos brutos do sistema. Parece que o trabalho brilhante que você apresentou à diretoria ontem à tarde foi digitado e finalizado por uma analista júnior durante o fim de semana. Enquanto o seu crachá não registrava nenhuma entrada, Marina prendeu a respiração bruscamente, as mãos pequenas, tremendo sobre o teclado do computador. Ele sabia. Alexandre havia descoberto toda a farsa em menos de uma hora de investigação. A eficiência assustadora daquele homem não era apenas um mito corporativo inventado. Era uma arma destrutiva real, e ele a estava apontando diretamente para a cabeça de Antônio. Antônio engoliu em seco, gotas de suor frio brotando em sua testa franzida. Ele olhou rapidamente para Marina, um flash de ódio puro cruzando seus olhos cruéis, antes de voltar a encarar o gigante implacável à sua frente com falso respeito. Senhor, houve um terrível mal-entendido. A analista Marina é minha subordinada direta. O trabalho exaustivo dela faz parte do meu escopo natural de gestão. Eu a orientei pessoalmente em cada passo do processo criativo. Ele tentou se defender miseravelmente, a voz agora aguda e carregada de desespero. Apropriação de propriedade intelectual e fraude de autoria não são métodos aceitáveis de gestão na minha empresa. São crimes graves. Alexandre rebateu friamente, não recuando um único milímetro de sua postura ameaçadora. Mas o que mais me intriga não é a sua patente incompetência técnica. O que me intriga profundamente é o seu método sádico de motivação. O Alexandre desviou o olhar mortal de Antônio e olhou diretamente para a mesa isolada de Marina. Ele caminhou a passos lentos e extremamente calculados até o cubículo dela, ignorando completamente o gerente em pânico que ficou para trás balbuciando. O líder máximo parou ao lado da mesa de Marina, olhando para a tela do computador, onde o relatório verdadeiro estava aberto. Senhorita Marina, Alexandre chamou, a voz subitamente perdendo a aspereza cortante, adotando um tom de respeito profissional imenso que ela nunca havia recebido naquele lugar. Eu preciso de uma assistente executiva sênior exclusiva para a presidência. O cargo exige extrema precisão financeira, integridade absoluta e muita coragem. Ele fez uma pausa dramática, garantindo que todos no andar estivessem ouvindo atentamente a oferta irrecusável. O salário inicial é o triplo do que você ganha atualmente, com pacote completo de benefícios corporativos e bônus de desempenho. Você aceita a transferência imediata para o meu andar? O impacto daquelas palavras foi como uma bomba atômica detonada dentro da gerência financeira. Sussurros abafados começaram a ecoar pelos corredores envidraçados. A analista silenciosa e constantemente humilhada estava sendo promovida pelo próprio executivo principal, pulando dezenas de níveis hierárquicos em um único movimento de mestre. Antônio ficou vermelho de raiva incontrolável. O controle doentio que ele exercia sobre Marina estava sendo arrancado de suas mãos de forma brutal e extremamente humilhante. Ele não conseguiu se conter, o ego ferido falando muito mais alto do que o seu extinto instinto de sobrevivência corporativa.
Senhor Alexandre, com todo o respeito devido, a Marina não tem perfil adequado para a presidência. Ela é emocionalmente instável, fraca e não aguenta pressão de alto nível. Ela vai arruinar as suas pautas importantes. Antônio gritou do meio do corredor, a voz carregada de veneno puro e desespero latente. Alexandre virou-se lentamente, a expressão revelando uma calmaria incrivelmente aterrorizante. Ele não levantou a voz. Ele não precisava fazer isso. O poder verdadeiro e absoluto nunca precisa gritar para ser ouvido e respeitado por todos ao redor. Antônio, Alexandre disse, o nome soando como uma sentença final de condenação sumária. Vá até a sua sala imediatamente. Pegue apenas os seus pertences estritamente pessoais. O departamento jurídico o aguarda no térreo para assinar a sua demissão por justa causa. O silêncio era tão denso que se podia ouvir a chuva batendo nas janelas. E se você ousar dirigir a palavra à minha nova assistente, mais uma vez em sua vida medíocre, eu garanto que você não conseguirá emprego nem limpando o chão sujo nesta cidade. Fui perfeitamente claro com você? O gerente despencou emocionalmente. A arrogância derreteu por completo, revelando o homem patético e covarde que sempre fora por trás do terno caro. Ele tentou balbuciar um pedido esfarrapado de desculpas, mas o olhar assassino de Alexandre o silenciou de vez. De cabeça baixa, derrotado e humilhado na frente das mesmas pessoas que oprimia, mas Antônio arrastou-se até a sala. A justiça havia sido feita com a precisão implacável de uma guilhotina afiada. Marina estava paralisada na cadeira giratória. As lágrimas quentes de alívio ameaçavam cair novamente, mas ela se conteve com bravura. Ela olhou para Alexandre, aquele homem gigantesco que ela jurava ser o próprio demônio poucas horas atrás. Ele havia limpado o seu caminho espinhoso, destruído o seu agressor covarde e lhe devolvido a dignidade roubada em questão de minutos. Alexandre voltou a olhar para ela. A tempestade sombria em seus olhos escuros se acalmando notavelmente ao encontrar o olhar maravilhado e grato da mulher. Ele estendeu a mão grande e forte, não para tocá-la de forma invasiva, mas apontando gentilmente para o corredor livre e iluminado à frente deles. Arrume suas coisas, Marina. O seu lugar definitivo não é aqui neste escuro. Ele disse, suavemente, em um tom reservado, apenas para ela ouvir em meio ao caos silencioso. O seu lugar de direito é no topo, comigo. E enquanto Marina guardava seus poucos pertences na caixa de papelão modesta, o coração batendo em um ritmo novo e totalmente desconhecido, ela percebeu que o seu medo paralisante de homens poderosos acabara de encontrar a sua maior e mais bela exceção. Aquele homem formidável não usava o poder monumental para quebrar as pessoas. Ele usava o poder para proteger. O elevador privativo parecia uma cápsula de vidro suspensa entre o mundo real e o paraíso corporativo. Marina segurava sua caixa de papelão com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ela olhava de soslaio para o homem imponente ao seu lado. Alexandre permanecia em silêncio absoluto. Sua postura era reta, as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria impecável. Ele não a pressionava com perguntas, oferecendo apenas o luxo de um silêncio reconfortante e seguro. As portas se abriram com um sussurro metálico no último andar do edifício. O contraste com o subsolo úmido onde ela trabalhava era brutal. Ali, a luz natural inundava o ambiente através de janelas imensas que iam do chão ao teto. O piso de mármore refletia a elegância do espaço e as pessoas caminhavam com propósito. Marina hesitou por um segundo, sentindo-se pequena com suas roupas gastas e sapatos simples. Ela deu um passo para trás instintivamente, o medo antigo voltando a rastejar. Alexandre percebeu a hesitação imediatamente.
Ele parou, virou-se para ela e bloqueou a visão dos outros funcionários com seus ombros largos. Ele não a tocou, respeitando o espaço pessoal que sabia ser sagrado para ela naquele momento de vulnerabilidade. Apenas inclinou levemente a cabeça, buscando o olhar assustado da mulher. Ninguém aqui vai julgar você, Marina. A voz dele era um barítono aveludado, baixo e firme. E se alguém ousar fazer isso, não trabalhará mais neste andar até o fim do dia. Você está sob a minha proteção direta agora. Respire fundo, levante a cabeça e caminhe ao meu lado. O seu talento comprou o seu lugar aqui, não a minha caridade. As palavras dele foram como um bálsamo quente em uma ferida aberta. Ela piscou, afastando as lágrimas não derramadas, e assentiu lentamente. Caminhar ao lado do presidente da empresa era como caminhar ao lado de um rei em seu castelo. Os funcionários abriam caminho, abaixando a cabeça em sinal de respeito e curiosidade velada. Ninguém ousou murmurar uma única palavra. A aura de Alexandre exigia submissão total do ambiente ao seu redor. Eles chegaram ao final do corredor principal, onde portas duplas de carvalho maciço guardavam a sala da presidência. Alexandre abriu a porta e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. O escritório era monumental, com uma vista deslumbrante de toda a cidade. Mas o que chamou a atenção de Marina foi a sala adjacente, separada apenas por uma parede de vidro transparente. Havia uma mesa de madeira nobre, uma cadeira ergonômica de couro e equipamentos de última geração. Aquela é a sua nova sala. Alexandre apontou, caminhando até a própria mesa e apoiando as mãos na superfície polida. Você responderá exclusivamente a mim a partir de hoje. O seu cargo agora é de diretora de projetos especiais. O seu salário foi multiplicado e você terá todos os benefícios que os executivos de alto escalão possuem. Marina deixou a caixa de papelão escorregar de suas mãos, caindo sobre o sofá de couro com um baque surdo. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar no encosto do móvel. O choque estampou-se em seu rosto pálido. Era impossível. Coisas boas não aconteciam com ela. A vida a havia ensinado que todo presente vinha com um preço terrível a ser pago com sangue e lágrimas. Por que o senhor está fazendo isso? Ela sussurrou, a voz trêmula e carregada de desconfiança. Eu sou apenas uma assistente júnior do subsolo. O senhor não me conhece. Não entendo o motivo de tanta atenção repentina. O que o senhor quer de mim em troca? A expressão de Alexandre escureceu por uma fração de segundo. Uma dor fantasma cruzando seus olhos ao perceber o terror embutido na pergunta dela. Ele deu a volta na mesa e caminhou até parar a uma distância segura, garantindo que não a estivesse encurralando. Ele cruzou os braços sobre o peito largo, adotando uma postura mais relaxada para desarmar o pânico evidente da funcionária. Eu não quero nada de você que não seja o seu intelecto brilhante, Marina. Ele respondeu com uma sinceridade cortante. Eu li os relatórios de reestruturação financeira que o seu antigo chefe covarde tentou apresentar como se fossem dele. A genialidade naquelas páginas não pertencia a um homem medíocre como ele. Pertencia a uma mente extraordinária que estava sendo sufocada no escuro. Marina prendeu a respiração. Ele sabia. O homem mais poderoso da corporação havia lido os projetos que ela passava madrugadas escrevendo apenas para ver outro levar o crédito. Ela estava tão acostumada a ser invisível, a ser um mero instrumento de lucro para homens cruéis, que ser reconhecida por sua inteligência parecia um sonho irreal. O senhor leu os relatórios? A voz dela falhou, os olhos grandes e escuros brilhando com uma mistura de choque e esperança. Todos eles? Cada linha, Alexandre confirmou, sustentando o olhar dela com uma intensidade magnética. Você salvou esta empresa de um prejuízo de milhões há 2 meses com aquela análise de risco.
Você deveria ter sido promovida na mesma hora. Em vez disso, foi silenciada. Eu não tolero injustiças no meu império, Marina. A partir de hoje, o seu nome estará em tudo o que você criar. Esta é a minha promessa a você. Nas semanas que se seguiram, a rotina de Marina mudou de forma drástica e maravilhosa. O ambiente de trabalho, antes um campo minado de assédio e terror, tornou-se um santuário de produtividade. Ela começou a comprar roupas novas com seu primeiro salário de diretora. Seus terninhos surrados foram substituídos por peças de alfaiataria elegantes. A postura encolhida deu lugar a um caminhar firme. Ela estava florescendo, e Alexandre observava cada segundo dessa transformação. A dinâmica entre os dois era fascinante e cheia de uma tensão silenciosa. Alexandre era um enigma indecifrável para o resto do mundo. Nas reuniões de diretoria, Marina o observava destruir argumentos falhos com uma frieza assustadora. Ele era implacável com executivos incompetentes, exigindo excelência absoluta. O medo que os outros homens sentiam dele era quase palpável no ar das salas de conferência. No entanto, quando as portas duplas do escritório se fechavam e restavam apenas os dois no andar executivo, o predador corporativo desaparecia completamente. Em seu lugar, surgia um homem incrivelmente atencioso e gentil. Ele nunca levantava a voz com ela. Ele ouvia suas ideias com atenção genuína, debatia estratégias de igual para igual. E nos dias em que ela esquecia de comer por estar focada no trabalho, ele mesmo trazia o almoço para a mesa dela. Você precisa se alimentar, diretora. Ele disse em uma tarde de terça-feira, colocando um prato de porcelana com comida quente sobre os papéis espalhados na mesa dela. O seu cérebro brilhante não funciona apenas com café expresso e ansiedade. Coma. É uma ordem do seu presidente. Marina riu levemente, um som cristalino que fez o coração do CEO errar uma batida. Ela olhou para o prato fumegante e depois para o homem formidável que o havia trazido. Era tão confuso e, ao mesmo tempo, tão inebriante. Os homens em sua vida sempre haviam tirado algo dela. Alexandre era o primeiro homem que apenas lhe dava coisas. Dava espaço, dava respeito, dava proteção. Obrigada, Alexandre. Ela disse suavemente, quebrando o protocolo de chamá-lo de senhor, algo que ele havia exigido semanas atrás. Eu estava tão concentrada nos números da fusão asiática que perdi a noção do tempo. Prometo que não vai se repetir. Trabalhe no seu ritmo, Marina. Ele murmurou, encostando-se no batente da porta de vidro, os olhos escuros fixos no rosto dela, com uma adoração disfarçada de profissionalismo. Mas lembre-se de que a sua saúde é mais importante para mim do que qualquer contrato internacional. Não se destrua por esta empresa. Você acha que um homem poderoso pode mudar sua postura apenas para proteger a mulher que ama? Deixe sua opinião nos comentários. O clímax dessa aproximação silenciosa aconteceu em uma noite chuvosa de sexta-feira. Quase todos os funcionários já haviam deixado o prédio. A tempestade lá fora era violenta, os trovões fazendo os vidros espessos do arranha-céu vibrarem. Marina estava sentada no sofá do escritório de Alexandre, revisando os últimos detalhes de um contrato, enquanto ele servia 2 taças de vinho tinto na pequena adega particular da sala. Um trovão particularmente alto explodiu no céu, seguido pelo apagar instantâneo das luzes do prédio. O gerador de emergência demorou cerca de 10 segundos para ser ativado. Nesses 10 segundos de escuridão total, o pânico engoliu Marina. A escuridão era o gatilho para os seus piores pesadelos. Era no escuro que ela apanhava. Era no escuro que ela era silenciada. Quando as luzes de emergência piscaram, fracas e amareladas, Alexandre se virou e encontrou Marina encolhida no canto do sofá. Suas mãos cobriam o rosto, os ombros tremiam violentamente e ela soluçava baixinho, presa em um flashback aterrorizante.
O coração de Alexandre apertou de uma forma dolorosa. Ele deixou as taças sobre a mesa e caminhou lentamente até ela, caindo de joelhos no tapete macio. Marina. Ele chamou em um sussurro rouco, mantendo as mãos apoiadas nos próprios joelhos, para não assustá-la com um toque inesperado. Sou eu. É o Alexandre. Você está segura. Ninguém vai machucar você aqui. Eu estou com você. Respire comigo. Olhe para mim, por favor. Ela abaixou as mãos trêmulas lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e arregalados, cheios de um terror primitivo. Ao encontrar o rosto de Alexandre, iluminado pela meia-luz, a tempestade dentro dela começou a se acalmar. A expressão dele não era de pena ou de aborrecimento. Era uma expressão de profunda e dolorosa empatia. Eu sinto muito. Ela gaguejou, enxugando o rosto freneticamente, envergonhada por sua fraqueza diante do chefe. Eu sinto muito por isso. Eu sou tão fraca. Eu tenho tanto medo. Eu não queria que você me visse assim, tão quebrada. Você não é fraca, Marina. Ele disse com uma firmeza inabalável, a voz carregada de uma emoção bruta. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Sobreviver ao inferno e ainda ter a capacidade de brilhar não é fraqueza, é poder. Mas você não precisa ser forte o tempo todo quando está comigo. Pode desmoronar. As palavras quebraram a última barreira que protegia o coração de Marina. Ela olhou para as mãos grandes do homem ajoelhado à sua frente. Mãos que poderiam facilmente destruí-la, mas que estavam ali, abertas e oferecendo amparo. Tomando uma coragem que não sabia possuir, ela deslizou para a beirada do sofá e deixou que as lágrimas caíssem livremente. Durante 3 anos, o homem que dizia me amar fez da minha vida uma prisão. Roberto era o nome dele. Ele quebrou os meus ossos, confiscou o meu dinheiro e destruiu a minha alma. Eu fugi com a roupa do corpo. Por isso, eu aceitava ser humilhada no subsolo. Eu queria ser invisível para que ele nunca me encontrasse. Alexandre sentiu o próprio sangue ferver nas veias. A fúria que tomou conta dele foi tão avassaladora que ele precisou fechar os olhos e respirar fundo para não assustá-la com a sua própria aura letal. Saber que alguém havia machucado a mulher brilhante, doce e gentil que estava à sua frente despertou os instintos mais sombrios e protetores do CEO. Ele nunca mais vai encostar um dedo em você. Alexandre abriu os olhos e a escuridão neles era a promessa de destruição absoluta para qualquer um que ousasse ameaçá-la. Ele levantou uma mão lentamente e com a ponta do polegar enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto dela. O toque foi tão leve quanto uma pluma. Eu juro pela minha vida, Marina, ninguém nunca mais vai fazer você chorar de medo. Aquele momento selou algo invisível e inquebrável entre os dois. Nos dias seguintes, a confiança de Marina em Alexandre se solidificou. Ela parou de se encolher quando ele se aproximava. Ela começou a sorrir mais, a debater com mais fervor, a existir plenamente. O fantasma do seu passado parecia finalmente ter ficado para trás, enterrado sob a segurança que o império de Alexandre proporcionava. Mas o destino é cruel, e o passado tem o péssimo hábito de cobrar dívidas antigas exatamente quando a felicidade começa a florescer. O sucesso estrondoso de Marina no novo cargo não pôde ser mantido em segredo absoluto. Seu nome apareceu em um artigo de uma revista de negócios como a mente brilhante por trás da mais nova e lucrativa fusão da corporação. E foi assim que o monstro encontrou o seu rastro. Era uma manhã fria de segunda-feira. Marina chegou ao prédio mais cedo do que o habitual. Ela carregava 2 pastas pesadas, cheias de contratos revisados e um sorriso leve nos lábios. O saguão principal de mármore estava relativamente vazio. Ela caminhou em direção aos elevadores privativos, a mente já focada na reunião matinal que teria com Alexandre. Foi então que uma sombra se desprendeu da área de visitantes perto da recepção.
Um homem alto, de ombros tensos e olhar febril, bloqueou o caminho dela antes que ela pudesse alcançar a segurança dos elevadores. O sorriso de Marina desapareceu instantaneamente. O sangue drenou do seu rosto, deixando-a pálida como um fantasma. As pastas caíram de suas mãos, espalhando papéis confidenciais pelo chão de mármore brilhante. Achou que poderia se esconder de mim para sempre, vadia? A voz de Roberto soou como o raspar de uma lâmina no escuro. Seu rosto estava contorcido em uma máscara de ódio e ciúme doentio. Ele vestia roupas amassadas, os olhos injetados denunciando noites sem dormir. Você rouba o meu dinheiro, foge como uma covarde e agora brinca de executiva rica neste palácio de vidro. Marina não conseguia respirar. O ar parecia ter sido sugado do saguão imenso. Seus pés estavam colados ao chão. O terror paralisante, o mesmo que a havia dominado durante 3 anos de tortura, voltou com força total. Ela tentou recuar, tentou gritar por socorro, mas a garganta estava fechada. Ela voltou a ser a vítima indefesa em uma fração de segundo. Roberto deu um passo rápido para frente e agarrou o braço dela com uma força brutal, cravando os dedos na carne macia. A dor aguda fez Marina soltar um gemido sufocado. Ele a puxou bruscamente para perto, o cheiro de álcool e tabaco invadindo as narinas dela, revirando o seu estômago com as piores lembranças possíveis. "Você vem comigo agora!" Ele rosnou, apertando o aperto no braço dela até quase quebrar o osso. "Você vai pedir demissão desse lugar ridículo, vai pegar todo o dinheiro que ganhou e vai voltar para casa. Você é minha, sempre foi e sempre será. Ninguém vai ajudar você aqui, sua inútil." Os seguranças do saguão, pegos de surpresa pela ação rápida do agressor, começaram a correr na direção deles. Mas antes que qualquer um pudesse alcançar o casal, o som inconfundível do elevador privativo, chegando ao térreo, ecoou pelo saguão silencioso. As portas de metal polido se abriram lentamente. A temperatura no saguão pareceu despencar subitamente. O silêncio que se seguiu não foi de paz, mas o prenúncio de uma tempestade devastadora. Saindo do elevador, com a postura de um predador que acaba de encontrar a sua presa invadindo o seu território, estava Alexandre. Seus olhos escuros fixaram-se na mão de Roberto, apertando o braço de Marina. A aura de fúria assassina que emanou do CEO fez até os seguranças experientes pararem no meio do caminho, temendo a ira do seu chefe. "Solte-a!" A voz de Alexandre cortou o ar como um chicote de aço. Não foi um grito. Foi um comando baixo, frio e absolutamente letal que reverberou pelas paredes de mármore. Roberto piscou, atordoado pela magnitude da presença que agora dominava o saguão. A voz de Alexandre não havia sido alta, mas carregava o peso de um trovão contido. O sorriso arrogante de Roberto vacilou, mas o seu orgulho ferido falou mais alto que o seu instinto de sobrevivência. Ele apertou ainda mais os dedos ao redor do braço de Marina, ignorando o gemido de dor que escapou dos lábios dela. "Quem você pensa que é?" Roberto cuspiu as palavras, tentando manter uma postura desafiadora, embora um leve tremor traísse a sua aparente coragem. "Esta é uma questão pessoal. Ela é a minha noiva e vai voltar para casa comigo agora mesmo. Não se intrometa onde não foi chamado, engravatado." A temperatura no ambiente pareceu cair ainda mais. Os seguranças trocaram olhares apavorados, sabendo exatamente o que acontecia quando o CEO daquela empresa era desafiado daquela maneira. Alexandre não piscou. Ele deu um passo à frente e a distância entre o elevador e o centro do saguão foi coberta em passos lentos, calculados e absolutamente predatórios. "Eu sou o homem que vai quebrar cada osso da sua mão se você não a soltar neste exato segundo." Alexandre falou, parando a centímetros de Roberto. A diferença de altura e de porte físico era gritante.
Alexandre erguia-se como uma montanha intransponível de fúria controlada, enquanto Roberto, de repente, parecia um pequeno animal encurralado. Você não pode me ameaçar. Roberto tentou erguer a voz, mas o som saiu esganiçado. Eu tenho direitos sobre ela. Nós temos uma história. Ela está apenas confusa. Em um movimento tão rápido que os olhos de Marina mal conseguiram acompanhar, a mão grande e firme de Alexandre disparou para a frente. Ele não agarrou o braço de Roberto. Ele agarrou o pulso do homem com uma força esmagadora, apertando exatamente sobre os nervos. Um grito agudo de dor rasgou a garganta de Roberto. O aperto no braço de Marina desapareceu instantaneamente. Livre da garra do seu agressor, ela cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio. Antes que pudesse cair, o braço livre de Alexandre envolveu a sua cintura com uma firmeza protetora e incrivelmente gentil, puxando-a para trás do seu próprio corpo. Ele a transformou em algo intocável, colocando-se como um escudo humano entre ela e o perigo. Direitos? A voz de Alexandre era um sussurro letal enquanto ele torcia levemente o pulso de Roberto, forçando o homem a dobrar os joelhos no chão de mármore brilhante. Mulheres não são propriedades. Elas não são objetos sobre os quais homens covardes como você podem reivindicar direitos. Me solta! Você está quebrando o meu pulso! Roberto choramingou, com lágrimas de dor acumulando-se nos cantos dos olhos. Toda a sua postura agressiva e dominadora havia evaporado, substituída pela covardia que sempre fora a sua verdadeira essência. Eu deveria quebrar muito mais do que isso, Alexandre retrucou, o seu tom gélido fazendo as palavras soarem como uma sentença judicial. Você invadiu a minha empresa. Você agrediu uma funcionária minha. Você aterrorizou a mulher que está sob a minha proteção. Marina, escondida atrás das costas largas de Alexandre, sentiu o coração errar uma batida. A mulher que está sob a minha proteção. Aquelas palavras ecoaram na sua mente, trazendo uma onda de alívio tão intensa que os seus joelhos fraquejaram. Ela agarrou o tecido do paletó de Alexandre, precisando daquela âncora para não desabar no chão. Alexandre sentiu o puxão fraco nas suas costas e soube que Marina estava no limite das suas forças. A sua fúria contra o homem aos seus pés era imensa, mas a necessidade de cuidar dela era infinitamente maior. Com um empurrão desdenhoso, ele soltou o pulso de Roberto, fazendo o homem cair de bruços no chão polido. Seguranças! Alexandre chamou, sem sequer olhar para os homens fardados que já aguardavam as suas ordens. Peguem este lixo. Quero que ele seja jogado para fora do meu prédio. Chamem a polícia. Acusem-no de invasão de propriedade privada, agressão e perturbação da ordem. Sim, senhor. O chefe da segurança respondeu prontamente, acenando para os seus subordinados. 4 homens robustos avançaram, agarrando Roberto pelos braços e erguendo-o do chão sem a menor delicadeza. Marina, você vai se arrepender disso! Roberto gritou, debatendo-se enquanto era arrastado em direção às portas giratórias de vidro. Você não pode fugir de mim. Eu vou encontrar você. Você é minha. Alexandre deu um passo na direção da porta, a sua intenção assassina, retornando com força total ao ouvir a ameaça. Mas antes que ele pudesse avançar para calar Roberto de uma vez por todas, sentiu 2 mãos pequenas e trêmulas segurarem o seu braço. Ele parou imediatamente, toda a atenção do seu corpo congelando. Por favor. A voz de Marina era um fio de som, embargada pelo choro contido e pelo terror remanescente. Por favor, deixe-o ir. Não suje as suas mãos com ele. Eu só quero sair daqui. Eu só quero que isso acabe. Alexandre virou-se lentamente, e a transformação no seu rosto foi algo que nenhum dos funcionários presentes jamais esqueceria. O predador implacável desapareceu, dando lugar a um homem cuja expressão transbordava uma preocupação profunda e genuína.
Os seus olhos escuros, antes cheios de ódio, agora varriam o rosto pálido de Marina com uma ternura dolorosa. Acabou. Ele disse suavemente, as suas mãos erguendo-se para pairar perto do rosto dela, sem tocá-la, respeitando o espaço de uma mulher que acabara de ser agredida. Ele nunca mais vai chegar perto de você. Eu dou a minha palavra. Marina tentou assentir, mas o choque finalmente a atingiu. O seu corpo inteiro começou a tremer violentamente. A adrenalina que a mantivera de pé estava desaparecendo, deixando para trás apenas a exaustão física e o trauma emocional. A sua respiração tornou-se curta e irregular. Sem hesitar, Alexandre tirou o seu paletó de corte impecável e envolveu-o delicadamente ao redor dos ombros trêmulos de Marina. O tecido quente, com o cheiro suave da sua colônia amadeirada, pareceu criar uma barreira protetora contra o resto do mundo. Ele passou o braço ao redor dos ombros dela, guiando-a com firmeza, mas com uma suavidade extrema. "Venha comigo", ele murmurou, ignorando os olhares curiosos dos poucos funcionários que haviam presenciado a cena. "Você está segura agora. Ninguém vai machucar você. Confie em mim." E pela primeira vez em muito tempo, Marina confiou. Ela deixou-se ser guiada até o elevador privativo. As portas de metal fecharam-se, isolando-os do saguão caótico. O silêncio dentro da cabine era denso, quebrado apenas pela respiração ofegante de Marina. Ela encostou a cabeça na parede fria do elevador, fechando os olhos com força. Alexandre permaneceu ao lado dela, o seu corpo tenso, pronto para ampará-la se ela caísse. Ele olhou para o braço dela, onde as marcas vermelhas dos dedos de Roberto já começavam a escurecer contra a pele clara. Um músculo saltou na sua mandíbula. A vontade de descer e esmagar o homem com as próprias mãos retornou, mas ele forçou-se a manter a calma. Marina precisava de paz, não de mais violência. O elevador parou no último andar. Alexandre guiou-a pelos corredores silenciosos até a sua sala monumental. O ambiente luxuoso, com as suas paredes de vidro oferecendo uma vista panorâmica da cidade iluminada, parecia um mundo completamente diferente daquele onde o horror havia acontecido minutos antes. Ele conduziu-a até um sofá de couro macio e espaçoso. Marina sentou-se rigidamente, apertando o paletó de Alexandre ao redor do corpo, como se fosse um escudo impenetrável. Ele caminhou até um pequeno frigobar, pegou uma garrafa de água mineral e encheu um copo de vidro. "Beba um pouco", ele ofereceu, ajoelhando-se na frente dela para que os seus olhos ficassem no mesmo nível. Ele não queria olhar para ela de cima para baixo. Queria que ela sentisse que ele não representava nenhuma ameaça. As mãos de Marina tremiam tanto que ela quase deixou o copo escorregar. Alexandre percebeu imediatamente. Com uma delicadeza que contrastava absurdamente com o seu tamanho e poder, ele envolveu as suas mãos grandes ao redor das mãos pequenas dela, ajudando-a a segurar o copo e a levá-lo aos lábios. Ela bebeu a água em goles pequenos, sentindo o líquido frio acalmar a secura da sua garganta. Quando terminou, Alexandre pegou o copo e colocou-o sobre a mesa de centro. Ele permaneceu ajoelhado na frente dela, observando o rosto pálido e os olhos vermelhos de choro. "Eu sinto muito." A voz dela finalmente quebrou o silêncio, fraca e carregada de vergonha. Ela abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dele. "Eu sinto muito por trazer esse tipo de problema para a sua empresa. Eu sinto muito pelo escândalo. Eu entenderei se o senhor quiser me demitir." As palavras dela foram como um soco no estômago de Alexandre. Demiti-la. A ideia era tão absurda, tão dolorosa, que o fez franzir a testa em pura incredulidade. Ele ergueu a mão, hesitou por uma fração de segundo, e então tocou suavemente o queixo dela, erguendo o seu rosto para que ela fosse forçada a encará-lo.
Nunca mais peça desculpas por ser a vítima de um covarde. Ele disse, a sua voz vibrando com uma intensidade emocional que Marina nunca tinha ouvido antes. Você não tem culpa de nada do que aconteceu lá embaixo. Aquele homem é um criminoso e você é a pessoa que sobreviveu a ele. O Senhor não entende. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Ele é o motivo de eu ter fugido. Ele é o motivo de eu ter recomeçado a minha vida do zero. Ele sempre encontra uma maneira de me destruir. Ele sempre me faz sentir que eu não tenho para onde correr. Você não precisa correr mais. Alexandre respondeu com uma firmeza absoluta. O polegar dele secou a lágrima que caía. Um toque tão sutil que fez o coração de Marina disparar por uma razão completamente diferente do medo. Você está no meu território agora, e eu protejo o que é meu. A respiração de Marina falhou. O que é meu? A forma como ele disse aquelas palavras não soou como posse, não como Roberto dizia. Soou como um juramento de lealdade. Soou como um refúgio inquebrável. Ela olhou para os olhos escuros dele e, pela primeira vez, não viu a frieza do CEO implacável. Viu um homem disposto a queimar o mundo para mantê-la a salvo. O senhor poderia simplesmente ter chamado a segurança e ido embora. Alexandre suspirou, sentando-se no chão ao lado das pernas dela, encostando as costas na mesa de centro. Ele cruzou os braços, olhando para a vista noturna da cidade, escolhendo as palavras com cuidado. Ele sabia que aquele era um momento crucial. Se ele errasse, ela se fecharia para sempre. No primeiro dia que te vi, você me disse que tinha medo de homens. Ele começou, a voz baixa e reflexiva. Aquela frase não saiu da minha cabeça. Eu vi a forma como você recuava, quando alguém falava alto. A forma como você sempre verificava as saídas de um ambiente. Eu sabia que alguém tinha quebrado a sua confiança de uma forma terrível. Marina engoliu em seco, surpreendida pela observação dele. Ela achava que estava escondendo tão bem os seus traumas, mas ele tinha visto através de todas as suas defesas desde o primeiro instante. O CEO, que todos achavam distante e frio, prestava atenção em cada detalhe dela. Eu construí esta empresa do zero, Alexandre continuou, virando o rosto para olhá-la novamente. Eu enfrentei homens cruéis, traições e inimigos poderosos. Eu precisei me tornar duro para sobreviver. Mas a minha força sempre foi usada para construir, para proteger os meus, para garantir que ninguém pudesse pisar em quem estivesse ao meu lado. Ele descruzou os braços e estendeu uma das mãos, deixando-a repousar aberta sobre o estofado do sofá, perto da mão dela. Era um convite silencioso, não uma imposição. O que aquele verme fez com você? O que ele tentou fazer hoje? Isso vai contra tudo o que eu sou. Os olhos de Alexandre endureceram ao lembrar da cena no saguão, mas suavizaram imediatamente ao focar nela. Eu não tolero covardia. E, acima de tudo, eu não suporto ver você com medo. Marina olhou para a mão grande dele. A mesma mão que minutos atrás estava pronta para quebrar ossos, agora aberta e vulnerável diante dela. Ela lembrou-se do desespero que sentia todos os dias, da sensação constante de estar sendo caçada. E então olhou para o homem à sua frente. Você acha que um amor verdadeiro pode curar as cicatrizes do passado? Lentamente, com a mão ainda tremendo de leve, Marina moveu os dedos. Ela deslizou a sua mão sobre o couro do sofá até tocar a palma quente de Alexandre. No momento em que a pele dele se encontrou, ele virou a mão e entrelaçou os seus dedos nos dela, segurando-a com uma firmeza que não machucava, apenas ancorava. Eu pensei que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Marina confessou, a sua voz ganhando uma força sutil. Eu passei os últimos meses acreditando que todos os homens eram como ele, que o poder era apenas uma ferramenta para oprimir. O poder nas mãos erradas destrói. Alexandre concordou.
o polegar dele acariciando as costas da mão dela em um movimento rítmico e reconfortante. Mas o poder nas mãos certas é um escudo, e a partir de hoje, Marina, todo o poder que eu possuo é o seu escudo. As palavras atingiram o coração de Marina com a força de um furacão. Ela não estava acostumada a ser protegida. Ela estava acostumada a lutar sozinha, a fugir, a esconder-se nas sombras. Ter um homem como Alexandre, o próprio rei daquele império de concreto e vidro, oferecendo-lhe segurança absoluta, era algo que ela mal conseguia processar. Senhor, ela começou, mas ele a interrompeu com um leve balançar de cabeça. Meu nome é Alexandre, ele disse suavemente. Por favor, me chame pelo meu nome. Nós já ultrapassamos a linha profissional há muito tempo. Marina sentiu as bochechas corarem. Ele tinha razão. Não havia nada de profissional na forma como ele a segurava, na forma como o paletó dele a aquecia, na forma como os olhos dele pareciam ver a sua alma desnuda e cheia de cicatrizes. Alexandre. Ela testou o nome dele, a palavra soando doce e íntima nos seus lábios. O sorriso discreto que curvou os lábios do CEO fez o estômago dela dar uma reviravolta agradável. Muito melhor, ele murmurou. Em seguida, o seu tom tornou-se um pouco mais sério, assumindo novamente a postura de comando, mas sem a frieza habitual. Nós precisamos cuidar do seu braço. E depois, eu tenho algumas ligações para fazer. Ele levantou-se com a graça de um felino, nunca soltando a mão dela até o último momento. Caminhou até uma porta discreta no canto da sala, que Marina sabia levar a um banheiro privativo, e voltou com uma caixa de primeiros socorros e uma toalha pequena com gelo. Ele sentou-se no sofá, ao lado dela, respeitando uma distância segura, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor do seu corpo. Com extremo cuidado, ele dobrou a manga da blusa dela, revelando os hematomas escuros em forma de dedos que manchavam a sua pele delicada. A expressão de Alexandre escureceu instantaneamente. O ódio puro brilhou nos seus olhos por um momento, e ele trincou os dentes com tanta força que os músculos do seu rosto saltaram. Marina instintivamente prendeu a respiração, temendo aquela raiva, mas então percebeu que a fúria dele não era direcionada a ela. Era dor pela dor dela. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, surpreendendo-se ao perceber que estava tentando confortá-lo. Ele olhou para ela, a raiva dissipando-se perante a doçura da sua voz. Ele aplicou a compressa de gelo sobre os hematomas com uma suavidade quase devota. Eu prometo a você, Marina. A voz dele era grave, uma promessa solene feita perante o universo. Ele vai pagar por cada marca que deixou na sua pele, por cada noite de sono que tirou de você. Eu vou destruir a vida dele tão completamente que ele vai desejar nunca ter nascido. Normalmente uma ameaça tão sombria teria aterrorizado Marina, mas vindo de Alexandre, soava como a mais pura justiça. Ela não sentiu medo dele, ela sentiu uma admiração profunda e um calor crescente no peito. Ela estava finalmente a salvo. Enquanto ele segurava o gelo no seu braço, Alexandre pegou o seu celular com a mão livre e discou um número. Ele colocou o aparelho no viva-voz, colocando-o na mesa de centro. Sim, chefe. A voz do advogado principal da empresa soou na linha imediatamente, demonstrando a prontidão que todos tinham quando o CEO ligava. Quero uma ordem de restrição imediata contra um homem chamado Roberto. Alexandre ordenou, o seu tom voltando a ser o do executivo implacável e calculista. A segurança do prédio tem os dados dele. Ele acabou de ser entregue à polícia por invasão e agressão. Entendido. Darei entrada nos papéis em menos de 1 hora. Qual é o grau de severidade que devemos buscar? O advogado perguntou, totalmente focado no trabalho. O grau máximo, Alexandre respondeu friamente. Mas isso é apenas o começo. Quero uma investigação completa sobre a vida desse verme.
Finanças, negócios, contatos, falhas fiscais. Quero saber até o que ele tomou no café da manhã nos últimos 5 anos. Se ele tiver um único negócio sujo, se dever 1 centavo a alguém, eu quero saber. Marina arregalou os olhos, chocada com a extensão da influência dele. Ele não estava apenas afastando Roberto. Ele estava desmantelando a base do poder do seu agressor. Senhor, o senhor quer processá-lo criminalmente ou destruir a empresa dele? O advogado perguntou com naturalidade, como se destruições corporativas fossem apenas mais um item na pauta do dia. Ambos. Alexandre respondeu sem piscar, os seus olhos fixos no rosto admirado de Marina. Eu quero que ele perca tudo. A empresa, o dinheiro, a reputação. Quero que ele não consiga nem mesmo um emprego para varrer ruas nesta cidade. Trabalhem com a equipe de inteligência. Vocês têm fundos ilimitados para isso. Façam acontecer. Considere feito, chefe. Boa noite. A ligação foi encerrada. O silêncio voltou a reinar na sala, mas agora o ar estava carregado de uma energia diferente. Não havia mais medo. Havia a certeza esmagadora de que a justiça seria feita. Alexandre tirou o celular da mesa e voltou toda a sua atenção para Marina. Ele tinha dinheiro. Ele usava o poder dele para me silenciar, para ameaçar a minha família, para me fazer acreditar que a polícia nunca acreditaria em mim. Marina disse, as palavras saindo num fluxo contínuo de libertação. Ele dizia que eu nunca encontraria ninguém mais poderoso do que ele. Alexandre sorriu, um sorriso sombrio, mas incrivelmente belo. Ele estava errado. Alexandre murmurou, aproximando-se um pouco mais. Ele cometeu o erro fatal de achar que era o predador no topo da cadeia alimentar. Ele não sabia que você estava destinada a cruzar o meu caminho. A respiração de Marina ficou presa na garganta. O olhar de Alexandre desceu dos seus olhos para os seus lábios, num movimento lento e carregado de desejo reprimido. Toda a tensão do combate, todo o medo, tudo pareceu derreter, deixando apenas a atração magnética e inegável que vinha crescendo entre eles desde o primeiro dia. O gelo foi colocado de lado, a mão de Alexandre subiu lentamente, os nós dos seus dedos roçando suavemente contra a bochecha corada de Marina. Ela fechou os olhos ao sentir aquele toque, inclinando o rosto contra a mão dele, como um gato buscando carinho após uma tempestade. Você é tão corajosa, ele sussurrou, a sua respiração batendo contra o rosto dela. Você enfrentou o inferno sozinha, Marina, mas você nunca mais estará sozinha. Eu estou aqui. Ela abriu os olhos e a proximidade entre eles fez o seu coração palpitar loucamente. Os rostos estavam a centímetros de distância. Ela podia contar cada cílio escuro dele. Podia ver o brilho das luzes da cidade refletido na escuridão das suas íris. Eu não tenho mais medo. Ela sussurrou de volta, a verdade daquelas palavras ressoando em cada célula do seu corpo. Não de você. O sorriso de Alexandre suavizou-se completamente. Ele inclinou-se para a frente e o mundo ao redor deles pareceu parar. A respiração deles misturou-se. Os lábios dele roçaram levemente nos dela. Um toque tão sutil e hesitante que fez o corpo inteiro de Marina arrepiar-se de antecipação. Não era um beijo de posse. Não era um beijo de controle. Era uma pergunta silenciosa, um pedido de permissão feito pelo homem mais poderoso da cidade, a mulher que havia roubado o seu coração. E Marina respondeu, fechando a distância e pressionando os seus lábios contra os dele com uma doçura apaixonada. O beijo começou lento, carregado de todo o cuidado do mundo. Alexandre moveu os lábios sobre os dela com uma reverência absoluta, as suas mãos segurando o rosto dela como se ela fosse a joia mais preciosa e frágil do universo. Marina suspirou, abrindo os lábios e permitindo que ele aprofundasse o beijo. A faísca que existia entre eles explodiu em chamas.
Alexandre puxou-a gentilmente para mais perto e Marina passou os braços ao redor do pescoço dele, enterrando os dedos nos cabelos escuros e espessos do CEO. O gosto dele era inebriante, uma mistura de poder, segurança e uma paixão avassaladora. Quando finalmente precisaram se separar para respirar, Alexandre manteve as testas encostadas, os olhos fechados, respirando pesadamente. Ele beijou a ponta do nariz dela, depois a testa, num gesto de pura adoração. "Você vai ficar comigo esta noite", ele declarou, não como uma ordem, mas como uma necessidade desesperada. "Na minha casa. Eu não vou deixar você voltar para o seu apartamento sozinha. A minha equipe de segurança vai buscar as suas coisas amanhã." Marina não hesitou. A ideia de voltar para o seu apartamento pequeno, onde as sombras pareciam esconder os fantasmas do seu passado, era aterrorizante. Mas ali, nos braços dele, ela estava em casa. Sim, ela concordou suavemente. "Eu quero ir com você." Alexandre levantou-se, trazendo-a consigo. Ele manteve um braço protetor ao redor da cintura dela enquanto caminhavam em direção ao elevador. O paletó dele ainda descansava sobre os ombros dela, um símbolo visível de que ela agora pertencia ao mundo dele, sob a sua proteção absoluta. Enquanto as portas do elevador se fechavam, levando-os em direção à garagem subterrânea, o celular de Alexandre vibrou no seu bolso. Ele ignorou. O mundo corporativo, os inimigos, os problemas, tudo isso poderia esperar. Naquela noite, a sua única prioridade, a sua única missão, era curar a mulher que estava ao seu lado e provar a ela que o verdadeiro amor nunca destrói. Ele apenas liberta. E a jornada deles para a liberdade estava apenas começando. O trajeto até a cobertura de Alexandre transcorreu em um silêncio confortável, preenchido apenas pelo som suave do motor do carro de luxo. Marina observava as luzes da cidade passando pela janela, sentindo o calor do paletó dele, ainda envolvendo os seus ombros. Pela primeira vez em muitos anos, a escuridão da noite não lhe trazia calafrios ou o pavor de ser observada. Ao lado daquele homem imponente, a cidade parecia apenas um pano de fundo inofensivo para o recomeço da sua vida. Quando o veículo deslizou para dentro da garagem privativa do edifício, Alexandre desligou o motor e virou-se para ela. O olhar dele era uma mistura de força e uma ternura infinita, algo que Marina jamais pensou ser possível encontrar na mesma pessoa. Ele não se apressou em abrir a porta, dando a ela o tempo necessário para absorver o novo ambiente. O respeito dele pelo espaço dela era uma linguagem silenciosa que curava feridas profundas no coração da jovem. "Nós chegamos", ele disse com a voz baixa e aveludada, ecoando suavemente no espaço fechado do carro. "O meu apartamento tem um sistema de segurança impenetrável. Ninguém, absolutamente ninguém, pode passar da portaria sem a minha autorização direta por voz e biometria. Você está segura aqui, Marina. Eu dou a minha palavra de honra." Marina assentiu, sentindo um nó de alívio formar-se na garganta. As palavras dele não eram apenas promessas vazias, eram garantias forjadas em aço. Ela destravou o cinto de segurança e Alexandre prontamente desceu do carro para abrir a porta para ela, oferecendo a mão. Quando os dedos delicados dela tocaram a palma firme e quente dele, uma corrente elétrica suave percorreu o corpo de ambos, selando o pacto silencioso de proteção e confiança mútua. O elevador privativo abriu diretamente no amplo saguão da cobertura. O espaço era de tirar o fôlego, decorado com uma elegância minimalista e tons escuros que refletiam a personalidade do dono, mas com imensas janelas de vidro que permitiam a entrada da luz da lua. A vista panorâmica da cidade era espetacular, mas Alexandre mal olhou para a paisagem.
A sua atenção inteira estava cravada na mulher que hesitava timidamente no centro da enorme sala de estar. É lindo, Marina sussurrou maravilhada, abraçando o próprio corpo enquanto seus olhos percorriam as obras de arte e o mobiliário impecável. É tão imenso, tão silencioso. Parece um mundo completamente diferente daquele em que eu vivia até algumas horas atrás. Alexandre caminhou até ela com passos lentos, parando a uma distância respeitosa. Ele tirou o próprio casaco, revelando a camisa social ligeiramente amassada após os eventos tensos da noite, o que apenas aumentava o seu charme rústico e implacável. Este lugar costumava ser apenas um refúgio vazio para onde eu voltava depois de trabalhar até a exaustão. Ele confessou, o olhar escurecendo com uma intensidade magnética. Mas hoje, pela primeira vez, ele parece ter ganhado vida. As palavras dele fizeram o coração de Marina acelerar. Ela ergueu o rosto, encontrando aquele oceano tempestuoso nos olhos do CEO. Não havia cobrança ali, não havia a urgência predatória que ela tanto temia nos homens. Havia apenas uma adoração profunda, uma reverência pela força que ela demonstrara ao sobreviver a tantos tormentos. Eu pedi para a minha governanta preparar o quarto de hóspedes para você. Ele continuou, a voz suave como uma carícia. Tem um banheiro privativo, roupas confortáveis que pedi para providenciarem, em caráter de urgência, e a porta tem uma tranca interna. Se você sentir necessidade de se trancar para conseguir dormir em paz, eu entenderei perfeitamente. O seu conforto dita as regras aqui. Marina piscou, surpresa e profundamente tocada pelas lágrimas não derramadas que ardiam nos seus olhos. Ele havia pensado em tudo. Ele compreendia o trauma dela tão perfeitamente que se antecipou ao medo irracional que ela poderia sentir durante a madrugada. Você não precisava fazer tanto por mim, Alexandre, ela disse, a voz embargada pela emoção. Eu sou apenas uma funcionária da sua empresa. O que você fez esta noite já foi muito além de qualquer obrigação. A expressão de Alexandre endureceu ligeiramente, não de raiva, mas de uma determinação feroz. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, e ergueu a mão, parando no ar antes de tocar o rosto dela, pedindo permissão silenciosa. Marina inclinou o rosto, encostando a bochecha na palma áspera dele, fechando os olhos ao sentir o calor acolhedor da sua pele. Você nunca foi apenas uma funcionária para mim, Marina. Ele murmurou, o polegar acariciando delicadamente amassando o rosto dela. Desde o primeiro momento em que os seus olhos cruzaram com os meus, eu soube que a minha vida ia mudar. Eu vi a sua dor, vi a sua força, e jurei a mim mesmo que derrubaria o mundo inteiro se isso fosse necessário para ver você sorrir sem medo. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Marina, rolando livremente pelo seu rosto. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero ou de terror. Eram lágrimas de uma alma que finalmente encontrou um porto seguro após navegar por anos em uma tempestade violenta. Ela abriu os olhos, encarando-o com uma vulnerabilidade que o desarmou por completo. Eu passei tantos anos correndo, ela sussurrou, a voz trêmula, mas carregada de uma nova verdade. Eu aprendi a encolher o meu corpo, a abaixar o meu tom de voz, a me tornar invisível para não atrair a fúria de homens como o Roberto. Eu construí muros tão altos ao redor do meu coração que achei que morreria sufocada atrás deles. Mas você não tentou derrubar os meus muros à força. Você apenas sentou do lado de fora e esperou que eu abrisse a porta. Alexandre puxou-a suavemente para os seus braços, envolvendo-a em um abraço firme e protetor. Ele afundou o rosto nos cabelos dela, inspirando o perfume doce que o deixava inebriado. E eu esperaria a vida inteira se fosse preciso, ele respondeu, a voz rouca reverberando contra o peito dela. Mas eu prometo a você, minha pequena guerreira, os seus dias de corrida acabaram.
Quem vai correr agora são aqueles que ousaram ferir você. Você acha que o amor verdadeiro tem o poder de curar os traumas mais profundos do passado? Naquela noite, Marina dormiu no quarto de hóspedes. Ela não usou a tranca da porta. Pela primeira vez em um tempo que parecia uma eternidade, ela deitou a cabeça no travesseiro macio e deixou-se levar por um sono profundo e sem pesadelos. Saber que Alexandre estava no quarto ao fim do corredor, como um guardião implacável, silenciou todos os fantasmas da sua mente. A manhã seguinte nasceu radiante, com os raios de sol invadindo a cobertura e trazendo consigo a promessa de um novo começo. Quando Marina caminhou até a cozinha, vestindo as roupas de grife confortáveis que haviam sido deixadas para ela, encontrou Alexandre já acordado. Ele vestia roupas casuais, calça escura e uma blusa de algodão que marcava os seus músculos, e falava de forma ríspida ao celular enquanto segurava uma xícara de café. Eu quero todas as contas bancárias dele bloqueadas antes do meio-dia. Alexandre ordenava, a voz fria e calculista do empresário temido tomando conta do ambiente. Sim, acione os nossos contatos no Ministério Público. O dossiê que a minha equipe de segurança compilou durante a madrugada é mais do que suficiente para garantir uma prisão preventiva. Ele não vai dar mais nenhum passo sem que nós saibamos. Fui claro? Ao notar a presença de Marina, a postura de Alexandre mudou instantaneamente. A frieza glacial desapareceu, dando lugar a um sorriso suave que iluminou o seu rosto. Ele desligou o celular sem esperar a resposta do interlocutor e caminhou até ela, servindo uma xícara de café fumegante e entregando nas mãos dela com cuidado. Bom dia, ele disse, analisando o rosto dela em busca de qualquer sinal de angústia. Como você dormiu? O quarto estava confortável? Foi a melhor noite de sono da minha vida. Ela respondeu, sorrindo timidamente enquanto segurava a xícara quente. Eu ouvi um pouco da sua conversa. Você estava falando sobre o Roberto? Alexandre suspirou, guiando-a até a bancada de mármore para que se sentassem. Sim, os meus advogados passaram a madrugada inteira trabalhando. Nós reunimos imagens de segurança, depoimentos, quebras de sigilo autorizadas de emergência e provas de desvio de conduta dele dentro da antiga empresa onde vocês trabalhavam. O cerco está fechado, Marina. Ele está arruinado financeira e profissionalmente, e a prisão é iminente. Marina sentiu um frio na barriga, mas surpreendentemente não era medo. Era uma onda de adrenalina. Uma sensação de justiça há muito negada que finalmente batia à sua porta. Ele não vai aceitar isso facilmente, Alexandre. Ela alertou, a expressão séria. O orgulho do Roberto é a coisa mais perigosa que ele tem. Quando ele se ver encurralado como um animal, ele vai tentar atacar. Ele vai tentar atingir você para chegar até mim. Alexandre deu uma risada baixa, desdenhosa, os olhos brilhando com uma ferocidade predatória. Que ele tente. Eu rezo para que ele cometa o erro de vir atrás de mim. Vai ser a desculpa perfeita que eu preciso para acabar com ele com as minhas próprias mãos. Mas não se preocupe com isso. O foco agora é você. Nós precisamos ir à delegacia especializada para que você dê o seu depoimento oficial e solicite a medida protetiva permanente. Marina respirou fundo, fechando os olhos por um breve instante. Enfrentar a polícia, reviver os abusos psicológicos, relatar as ameaças, tudo isso parecia exaustivo. Mas ao abrir os olhos e encontrar o apoio inabalável no olhar de Alexandre, ela soube que estava pronta. Ela não era mais a vítima frágil que se escondia nas sombras. Ela era a mulher que iria colocar o seu agressor atrás das grades. Eu estou pronta, ela disse, a voz firme e ressoante. Eu quero fazer isso. Eu quero acabar com o poder que ele acha que tem sobre mim de uma vez por todas. Alexandre sorriu, um sorriso de puro orgulho. Ele segurou a mão dela por cima da bancada, apertando-a com força. Essa é a minha garota.
Nós faremos isso juntos. Cada passo do caminho. O dia transcorreu em um borrão de formalidades legais. Na delegacia da mulher, Marina foi tratada com respeito. Com a presença dos advogados implacáveis de Alexandre, o processo foi ágil. Ela relatou cada perseguição, cada mensagem ameaçadora, cada tentativa de intimidação. Quando ela assinou o papel do seu depoimento, sentiu como se uma âncora de chumbo tivesse sido retirada do seu pescoço. Ela estava finalmente livre das correntes do silêncio. Enquanto saíam do prédio imponente da delegacia, no final da tarde, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Alexandre mantinha a mão protetora no fundo das costas dela, guiando-a em direção ao carro blindado que os aguardava. "Você está bem?" perguntou ele. "Eu estou perfeitamente bem." Ela sussurrou, levantando as mãos e pousando-as sobre o peito largo dele, sentindo as batidas aceleradas do coração do CEO. "Graças a você, você foi o meu escudo, Alexandre. Mas eu percebi que, com você ao meu lado, eu também sou a minha própria espada. Eu me sinto livre." Alexandre puxou-a para um abraço apertado. Eles ficaram ali, no meio do estacionamento vazio, envoltos apenas no calor um do outro, enquanto a noite caía sobre a cidade. O pesadelo havia finalmente acabado. 3 meses se passaram desde aquele dia fatídico. A vida de Marina transformou-se de maneiras que ela jamais ousou sonhar. O processo contra Roberto correu com rapidez, resultando em uma condenação pesada. Ele tornou-se apenas uma lembrança distante, uma página virada em um livro que ela nunca mais precisaria abrir. Na empresa, Marina floresceu. A sua inteligência brilhante e a sua dedicação incansável finalmente receberam o reconhecimento merecido. Alexandre, sempre justo e ético, garantiu que ela fosse avaliada estritamente pelos seus méritos profissionais, e ela rapidamente ascendeu ao cargo de diretora de planejamento estratégico. Ela caminhava pelos corredores com confiança, inspirando respeito e admiração por onde passava. Mas a mudança mais profunda não ocorreu no escritório, e sim no seu coração. O relacionamento entre ela e Alexandre desenvolveu-se com uma beleza arrebatadora. Longe dos olhares curiosos do mundo corporativo, o implacável CEO revelou-se o homem mais apaixonado, atencioso e devotado que existia. Eles construíram um amor baseado na verdade nua e crua, no respeito mútuo e em uma confiança inquebrável. Em uma noite quente de primavera, eles estavam no terraço da cobertura de Alexandre, o lugar que Marina agora chamava oficialmente de lar. A cidade brilhava lá embaixo, um mar de luzes cintilantes, mas o foco de Alexandre estava inteiramente na mulher sentada ao seu lado no sofá luxuoso. Marina usava um vestido leve que esvoaçava com a brisa suave, e o seu sorriso era radiante, livre de qualquer sombra. Alexandre serviu 2 taças de champanhe, entregando uma a ela antes de se sentar mais perto, passando o braço ao redor dos ombros dela e puxando-a para o seu peito. Marina aninhou-se contra ele, suspirando de contentamento ao ouvir o som familiar das batidas do coração do homem que a salvou de si mesma. "Eu estava pensando hoje mais cedo." Alexandre começou, a voz grave acariciando os ouvidos dela. "Lembra do nosso primeiro dia de trabalho juntos? Quando você entrou na minha sala tremendo, tentando se encolher para não ser notada? Eu olhei para você e vi um pássaro com as asas machucadas, preso em uma gaiola invisível." Marina riu suavemente, erguendo o rosto para olhá-lo nos olhos. "Eu me lembro muito bem. Eu disse a você que tinha medo de homens. Eu achava que o poder só servia para esmagar as pessoas. Eu achava que você seria apenas mais um tirano pronto para me destruir ao primeiro sinal de fraqueza. Eu estava tão apavorada com a minha própria sombra." Alexandre tocou o rosto dela com a ponta dos dedos,
traçando a linha do seu maxilar com uma adoração quase religiosa. "E hoje?" ele perguntou, o olhar escuro brilhando com uma intensidade que ainda fazia o coração dela errar as batidas. "Do que você tem medo hoje, minha Marina?" Marina sorriu, um sorriso carregado de paixão, paz e uma certeza absoluta. Ela colocou a taça na mesa de centro e usou as duas mãos para segurar o rosto de Alexandre, puxando-o para perto até que os lábios deles estivessem a milímetros de distância. As respirações misturaram-se, carregadas da promessa de uma vida inteira de felicidade. "Eu não tenho medo de mais nada", ela sussurrou contra os lábios dele. "Porque eu descobri que o poder nas mãos de um homem bom não destrói. Ele protege, ele ergue, ele liberta. Você me mostrou que o verdadeiro amor não é uma gaiola, Alexandre. O amor verdadeiro é o céu aberto. E eu estou pronta para voar com você para sempre." Alexandre não precisava ouvir mais nada. Ele selou as palavras dela com um beijo apaixonado, profundo e arrebatador. Um beijo que apagou qualquer resquício de dor do passado e selou a promessa de um futuro brilhante. Ali, no topo do mundo, sob o manto estrelado da noite, Marina e Alexandre provaram que, mesmo após a tempestade mais devastadora, o amor sempre encontra uma forma de fazer a esperança florescer de novo. Você percebe a força gigantesca dessa transformação? Às vezes, a vida nos machuca tanto que nós construímos fortalezas ao redor do nosso coração, acreditando que a frieza e o isolamento são as nossas únicas defesas. Mas o amor verdadeiro não arromba suas portas com violência. Ele senta pacientemente ao seu lado, cura as suas feridas e prova, dia após dia, que você é digna de ser cuidada, respeitada e protegida. Não deixe que os vilões do seu passado roubem a beleza do seu futuro. Você tem uma força imensurável dentro do peito e merece alguém que a ajude a enxergar as suas próprias asas. Permita-se curar, permita-se voar e lembre-se sempre, o amor que liberta é o único que vale a pena viver. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que o verdadeiro amor não aprisiona e nem machuca, mas sim cura os traumas do passado e nos devolve a liberdade de sermos quem realmente somos. A história de Alexandre e Marina fala sobre superação, proteção, justiça e a coragem de voltar a confiar e amar depois de ter o coração estilhaçado. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você, que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Alexandre e Marina continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.